Gravar. Muita gente acha que estudar sobre arte, pintores e história da arte é muito chato e não é aplicável aos dias de hoje, principalmente na fotografia e nas redes sociais como um todo. E hoje eu vou te mostrar uma forma diferente de olhar para a arte, o universo da arte e pinturas de quadros antigos aplicados à fotografia e aplicados ao teu trabalho criativo, ao teu olhar artístico na fotografia. Em mais de 10 anos de fotografia, eu fiz apenas um curso de fotografia lá no começo da minha carreira, quando eu estava querendo profissionalizar um pouco mais o meu trabalho, conseguir os meus primeiros clientes pagos, e eu me deparei com um curso de um fotógrafo que eu admirava muito, que é o Rafael Fontana, e desde então, para mim, aquele foi o único curso necessário que realmente transformou o meu olhar na fotografia, mas não pela técnica que ele ensinou, os equipamentos que ele usava, as lentes, como ele editava as fotos dele. Isso foi um conhecimento válido, mas não foi aquilo que transformou o meu olhar, aquilo que transformou o meu trabalho até hoje e que vem transformando todos os dias a forma com que eu vejo a fotografia e a edição das minhas fotos. Ele é um fotógrafo de pessoas, retratos, ensaios, eventos. Na verdade, eu não gosto até nem de falar que ele é só disso, porque para mim ele não tem uma caixinha que ele se encaixa, ele é totalmente fora da curva e um fotógrafo que eu admiro muito, e eu acho que eu tenho esse carinho maior ainda porque foi, né, um dos meus primeiros mentores sem ele saber, mas que eu aprendi muito com ele. E eu queria trazer para vocês hoje uma coisa que foi muito valiosa e que tem a ver com esse universo da arte que eu falei para vocês. Ele foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre o pintor italiano Caravaggio, e a partir desse momento que eu ouvi esse nome, eu fui pesquisar no Google e comecei a ver as obras dele. Eu vi que tinha muito a ver com aquilo que eu queria retratar, com aquilo que eu queria mostrar para o mundo, e tinha muito a ver com a forma com que eu gostava de editar, a forma que eu gostava de usar a luz, uma luz mais contrastada, uma sombra mais forte, um ponto de luz apenas para criar uma luz mais cinematográfica. E hoje eu quero te apresentar, assim como me apresentaram lá atrás, esse pintor, eu quero mostrar algumas obras aqui também do Caravaggio para você poder entender e se inspirar. E nessa primeira obra, na verdade em todas as obras dele, você pode perceber que ele usa apenas um ponto de luz mesmo como referência, e essa luz vai conduzindo todas as sombras, as texturas, as camadas dessas pinturas, e isso a gente consegue associar totalmente na fotografia, principalmente quando você trabalha com essas fotos mais cinematográficas, mais conceituais, onde você tem um ponto de luz e você trabalha as camadas de sombra de uma forma diferente, acaba criando até uma textura entre a pele da pessoa, os móveis, enfim, né? Todos os elementos da sua fotografia acabam que ajudam e contribuem para que você tenha uma luz mais cinematográfica, principalmente se ela vem de um ponto só. E essa outra obra aqui também é uma obra que me inspirou muito quando eu vi, porque eu falei, caramba, dá pra gente trabalhar de uma forma simples, com elementos simples e nada muito robusto, cheio de equipamentos e pontos de luz, que nunca me agradou tanta coisa assim, tanta luz, tanta técnica, e eu acho que isso tem o seu valor. Eu acho que tem pessoas que trabalham incrivelmente com a luz e com luzes artificiais e pontos de luz diferentes para criar intenções diferentes, tonalidades diferentes também. Eu acho que se você, assim como eu, gosta mais de uma fotografia mais simples no sentido técnico da coisa mesmo, usar a luz natural, usar a luz ambiente, não modificar muito as coisas como elas são e registrar a vida como ela é e tirar um olhar mais artístico disso e fazer com que a sua vida simples e o que tem ali na sua frente se tornem uma obra de arte, assim como Caravaggio fazia. Lógico que no contexto dele, no tempo em que ele viveu, tudo isso era mais evidente e realmente era uma obra de arte diferente, as coisas eram mais detalhadas, a gente tinha mais texturas, mais cores, mas hoje a gente também consegue trazer isso. Na verdade, em qualquer ambiente você consegue trazer isso, basta ter um ponto de luz, e na fotografia você sempre vai ter luz, porque fotografia sem luz não é nada, então você sempre vai estar em um ambiente em que você consegue trabalhar a luz. E uma coisa que eu gosto até de falar, que não é a posição onde a luz está, mas sim a posição em que você se encontra em relação ao objeto ou ao tema da sua fotografia. Aqui em casa a gente até tem um ponto de luz só na nossa sala, que vem da janela, que é até esse ponto onde eu estou usando como luz principal, para que vocês entendam que a gente não tem muitas fontes de luz aqui na nossa sala e na nossa casa, mas a gente consegue fazer fotos como essas, por exemplo. No quarto da Aurora também a gente só tem um ponto de luz, e não é o nosso apartamento, infelizmente,
a gente gostaria que fosse mais iluminado e com uma entrada de luz maior, mas ele não é. Mas mesmo assim eu consigo fazer essas fotos mais cinematográficas e que realmente trazem um pouco desse olhar das obras do Caravaggio para dentro da minha fotografia e para dentro da forma com que eu vejo o mundo. Então o meu olhar ele vai caçando pontos de luz e sombra, e isso na edição se potencializa a hora que a gente aplica o preset, que já é carregado também dessa intenção de contraste e sombras. E se você traz uma tonalidade diferente, aí você começa a pintar o seu quadro assim como o Caravaggio pintava e começa a trazer tonalidades diferentes para aquele ambiente e consegue também trazer uma narrativa, uma história que você quer contar através da sua fotografia. Muita gente às vezes faz uma foto, quer deixar ela bonita, quer deixar ela perfeita e tentar descobrir o que tem de errado nela para poder arrumar. Na verdade, às vezes a sua fotografia não precisa consertar nada, você não precisa arrumar nada, ela só precisa contar a história que ela nasceu para ser contada e que você registrou naquele momento. Então, se você fez uma foto e conseguiu trazer a intenção, conseguiu expressar aquele sentimento que você estava na hora, pronto, aquela foto já valeu, aquela foto já tem intenção e você conseguiu expressar isso através do seu olhar. Então, se eu pudesse te dar uma dica como fotógrafo e se você está querendo melhorar o seu olhar artístico e explorar outras formas de ver o mundo, eu aconselho você a estudar um pouquinho mais a fundo esse artista e esse pintor chamado Caravaggio, entre outros que eu poderia trazer aqui, mas que hoje eu quero focar mais nesse Caravaggio, que para mim, quando eu lembro de pintura, sempre quando eu vou fazer uma foto, me vem ele na memória, me vem as pinturas dele. Ele também não tem muitas grandes obras, não tem uma quantidade grande de obras, e isso é bom porque você consegue analisar ponto a ponto mesmo de cada obra, você consegue analisar elas de forma mais profunda. Muitas vezes até um exercício legal de você fazer é ficar olhando para uma mesma obra, assim como você faria numa galeria, por exemplo, né, de arte, num museu. Faça isso também no seu celular, no seu computador, procure trazer esse olhar artístico para dentro também da forma com que você vê as obras dos pintores antigos e essas obras de artes que são super icônicas. Por serem icônicas, você precisa entender que tem alguma coisa por trás, e não é só uma pintura bonita, não é só uma pintura bem feita tecnicamente, ela traz intenção, ela traz composição, ela traz cor. As cores comunicam muito daquilo que prende a nossa atenção em uma foto, as sombras, as camadas, as texturas, tudo isso é o que vai te fazer imergir realmente naquela obra de arte. E tudo isso, todas essas técnicas, toda essa intenção, todas essas características dessas obras, a gente consegue trazer na nossa fotografia, e é nesse momento em que suas fotos passam a ser também obras de arte que tem uma leitura, que tem uma intenção, tem uma camada mais profunda ali naquela narrativa e que conta uma história muito mais do que uma foto bonita e muito mais do que uma foto perfeitamente iluminada, tratada, com o tom de pele perfeito, a pele perfeita também. Eu gosto sempre de fugir disso e trazer o meu olhar, trazer a minha intenção, trazer a minha característica e a minha identidade para dentro daquela foto. E se você quer aprofundar um pouco mais nesses conhecimentos sobre edição, eu acho que você vai curtir esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde eu explico exatamente como a gente edita as fotos aqui na nossa produtora, como a gente edita as nossas fotos pessoais também, e você vai conseguir tirar outros conhecimentos aplicados à edição com essa mesma base, com essa mesma intenção do olhar artístico na captação, mas aplicado na edição. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, tchau!